Tipos de chefes ruins que existem. E pro episódio de hoje a gente continua aqui com a visita ilustre do Henrique. Albino, grande prazer mais uma vez estarmos juntos aqui, conhecendo toda essa estrutura. Muito obrigado pelo convite. E vamos tratar sobre esse tema que assombra todas as organizações e companhias. E vamos entender um pouquinho mais e discutir com todo mundo aí como a gente pode, né, trabalhar em meio a esses chefes aí que acabam nos prejudicando. E aí eu já pontuaria, não sei se eu posso, mas eu já pontuaria como um primeiro chefe muito ruim é não aceitar opiniões de pessoas mais novas. Existem muitos chefes que entendem que não, eu sou o chefe, você precisa respeitar a hierarquia, a minha ideia sempre vai ser superior à tua. Uhum. E isso é uma forma muito ruim de drenar toda a energia. Uma situação onde eu passei, não foi em apenas uma companhia, foram em várias companhias onde eu não conseguia ter voz. E às vezes eu tinha, inclusive, a solução do problema, mas eu não conseguia me expressar porque o chefe não entendia que eu era uma pessoa, no momento, a ser escutada. Isso é legal que você está falando, porque já teve um outro episódio que eu comentei uma coisa que eu ouvi e eu não concordo com ela, mas eu começo a entender muita coisa que ocorre por aí em cima dessa ideia. Que é assim, ó. Tem gente que trabalha e toma as decisões e faz tudo pelo bem da empresa. E tem gente que faz pelo bem próprio. E o cara chegou pra mim e falou assim, você quer crescer na vida? Você tem que satisfazer o ego do cara que tá em cima de você. Não pensar em primeiro lugar da empresa. Porra, pra mim isso aí, cara, não existe, ô Henrique. Só que se ele falou e ele tem muito tempo de estrada, é só um sinal que a gente pode constatar aqui como um fato. É que isso anda acontecendo por aí. E é comum nas organizações. É comum nas organizações. Então, quando esse cara que você tá falando aí, o cara é novo e tal, é só porque é uma questão de ego. Eu poderia entender que, além do ego, é o status. Eu sou o chefe, as outras pessoas não podem entender que alguém tá... É claro. Você sabe que esses dias eu tô maratonando Game of Thrones de volta, porque eu gosto muito desse seriado e consegui convencer minha família a assistir junto comigo. Apesar do pessoal falar assim, meu Deus, mas é pesado, né? É pesado, é forte as cenas. Mas eu acho que é uma baita de uma lição de realismo, de política e de estratégia. Game of Thrones realmente é incrível. Tô até lendo o livro, tô assistindo e lendo o livro também. Tem uma frase que o Tywin Lannister fala pro rei, que o cara fala assim, eu sou o rei. Ele fala assim, todo homem que precisa falar eu sou o rei não é o rei. E tem uma frase no mundo do negócio que diz assim, todo mundo que fala eu sou o chefe não é o chefe. Porque existe aí uma dicotomia que a gente, talvez não era o objetivo do programa, mas uma coisa é ser chefe e a outra é ser líder. Existe muito chefe aí que não é o líder. E existe muito líder que não é o chefe. Né? E existem poucos chefes que são os líderes. Na sua opinião, no meio que nós estamos hoje, na era que nós estamos hoje, as organizações são permeadas de chefes ou de líderes? As organizações que estão caminhando para extinção, que vão ser aniquiladas, que vão ser destruídas, vão deixar de existir, são aquelas que são estruturadas por chefes. É um tipo de chefe aqui que o John Hoover fala, que é o maquiavélico, né? É o cara malvado que se sente tentado e maravilhado de demonstrar seu poder. Esse é um tipo de chefe malvado que ele fala. Aí ele fala que tem o chefe Deus, que é prepotente, e o ego acima de tudo, que é um pouco também desse que a gente estava falando aqui de é mais importante agradar, ser agradado do que o resultado da empresa. Aí você para pra pensar, isso só por si só, esses dois, são dois estilos de liderança que eles colocam a autossatisfação acima dos resultados da empresa. Não precisa analisar, não precisa nem ser muito inteligente, só pra entender que não vai dar certo. A empresa que tem esse tipo de cara não vai dar certo. E se existe um dono que tá vendo isso e ele não agir, vai fracassar. Vai fracassar a intenção que esse cara tiver à frente. A empresa vai afundar. Não tem espaço para esse tipo de gestão. Porque sempre vai existir alguém vendo um vídeo no YouTube, vendo um podcast, aprendendo algo novo e diferente. E ele vai expressar isso, Albino, de alguma forma. E se não for dentro da tua empresa, vai ser fora de outra, pode ter sido dentro de um concorrente e vai te prejudicar por estar fazendo lá no concorrente. Vai prejudicar. Mas eu digo que, eu entendo assim, né, que
O colaborador, às vezes, ele vai despontar. Todo mundo vai ter um momento de despontar. Esses chefes maquiavélicos que mantêm o egocentrismo, não pode. Não, esse cara não pode estar fazendo isso. Eu tenho que estar fazendo isso. Ele não me pediu permissão para fazer isso. Então, esse cara começa a matar toda a equipe com a perseguição que nós estávamos falando. Mas isso é natural. E é desses picos de insights, de ideias que toda a companhia traz, que vai trazer os melhores resultados para a empresa. E esses caras, eles afundam as companhias porque não permitem ou não trabalham com mais braços. Eles centralizam... Eles limitam. Eles colocam um teto para as pessoas. Eles constroem uma pequena pirâmide onde eles estão no topo. Exatamente. O objetivo é eles são vaidosos, né? Tanto o malvado como o Deus aqui, que ele fala, o chefe Deus e chefe maquiavélico, ele tem como objetivo colocar ele acima de todos, né? Eu gosto muito, né? Você começou falando sobre chefe e líder. Bernardinho, exemplo de liderança. Você já viu o Bernardinho no pódio? Em algum momento subiu para pegar uma medalha? Nunca. O líder, ele tem que entender que quem brilha são os seus jogadores, é a equipe. Então, quando você erra, ele tá lá dando a cara. Aqui, ó, eu assumo a responsabilidade. Quando o time ganha, é o time que tá lá em cima, é o time que subiu para pegar a medalha. E muitas vezes é o time que volta para jogar o técnico para cima, o Bernardinho. Exato. Esse é o fluxo correto. O chefe não. O chefe é o primeiro que vai estar querendo pegar a medalha. E ainda criticando os outros porque aconteceu alguma coisa que de repente não foi do agrado dele. Exato. Não tem como, Albino. Não cresce. Resultado, cara. Toda empresa, nenhuma empresa é instituição de caridade. Nenhuma. Tem um fim financeiro, tem o... E veja só, não é instituição de caridade... Porque esse é o lema que a gente fala pra quando o cara vem e fala assim, a empresa tá um clima muito pesado. Daí o cara justifica ser um clima pesado e competitivo porque não é instituição de caridade. Mas também não é espelho de vaidade. Não é espaço pra A, B ou C pegar suas vaidades e se nutrir. Quantos que a gente já conheceu juntos que era mais importante ele se aparecer do que a gente fazer o que tinha que ser feito? Ou fazer do jeito que ele queria... do que fazer o que precisava ser feito. Não é verdade? A gente falando aqui, vai vindo memórias, né? Momentos que nós passamos, que são momentos doídos, né? São experiências negativas que a gente vive e que graças, de repente, até uma inteligência emocional diferenciada, a gente não trouxe isso pra nós. Na verdade, até a gente talvez utilizou isso pra aprender um montão de coisa. Um montão de coisa. Primeiro, que esse não é o jeito certo de fazer. Certo. Né? Então não dá pra também, assim, eu acho que eu trago uma mensagem pra todos os nossos ouvintes, né? Se de repente alguém tá passando por esse momento, eu diria que, assim, aprenda a ser grato, cara. Eu sei que é difícil ser grato, Albino. Quando você tá num momento difícil, quando o teu chefe tá ali, cara, é muito difícil. Porque afeta a tua vida inteira. Eu sei que é difícil ser grato, mas seja grato. Porque essa experiência vai te impulsionar para voos muito maiores. Talvez a gente não entenda no momento que a gente tá passando na experiência, mas quando a gente passa e a gente se coloca numa posição diferenciada, você olha para trás e fala assim, eu passei por isso, eu aprendi por isso, e por isso eu não faço mais. Exato. Então é fundamental na nossa carreira passar por momentos turbulentos. Então a gente já comentou aqui o chefe Deus, que é o prepotente, que o ego dele é acima de tudo, vaidoso, né? Aquele chefe que se você não colocar ele em cópia do e-mail e não consultar ele antes de fazer, o mundo acabou. O chefe maquiavélico, que é aquele que gosta de sentir poder e gosta de torturar as pessoas e demonstrar pra todo mundo que ele é o chefe, ele é o poderoso e ele pode fazer o que ele quiser contra você, né? Aí nós temos o chefe masoquista, que é um chefe autossabotador, é o pessimista e medroso. Eu acho que eu já tive bastante traço disso aqui quando eu trabalhava com você, porque eu naquela época eu tinha muito disso daqui, sabe? Eu sempre tava esperando o pior. Eu não tinha a coragem de querer o melhor pra mim e pra minha equipe. Mas tudo bem. Fala. Agora me veio algumas boas lembranças também, mas você equilibrava isso, Albino. Agora, é bacana, na verdade, a gente se colocar nessa reflexão, porque, assim, às vezes foi um momento que você também estava passando por um momento... Foi a forma que eu reagi. Eu poderia ter sido um chefe maquiavélico, não fui. Não foi. Porque não era a minha natureza, sei lá. Mas eu também quero dar um recado pra você que tá ouvindo aqui o nosso podcast, e assim, cara,
Não adianta você olhar pro teu chefe e falar assim, meu chefe é egocêntrico, vaidoso. Você também tem esse potencial, você é ser humano também. Você também em determinada situação, em determinadas experiências, pode chegar a esse ponto. Não tô querendo o seu mal. Não tô querendo dizer que você vai falhar ou ser pessimista, mas eu tô querendo dizer o seguinte, olhe também com o lado humano, né? Eu não quero entrar ainda nisso, mas assim, veja o que fez, como a gente falou no primeiro programa, o que fez a vida ele chegar até aquele ponto e ter esse comportamento, né? Não justifica, mas é só assim, toma cuidado, porque quando você é liderado, é fácil você olhar da arquibancada e falar pro cara, igual quando a gente vê futebol, porra, esse cara não sabe bater de cobertura. Ali era só bater de cantinho e fazer a bola rodar. Mas quando você entra no estádio, no campo, na pressão, e você tem que chutar a bola, é diferente. Então assim, quando você for líder, você vai sentir também a pressão. E assim, eu não acho... Eu quero terminar de ler aqui, mas já vou acabar falando antes. Assim, não tem como ter o chefe não é só um de um tipo, ele mistura tudo isso. Ele mistura. Então, a gente tem todos os defeitos e todas as virtudes dentro do nosso coração. Todas. Todos os defeitos e todas as virtudes estão dentro do nosso coração. É uma questão de cultivar. Você tem que cultivar as coisas boas e constantemente arrancar a erva daninha das coisas ruins. Se você não arranca as ervas daninhas da coisa ruim, ela também cresce. E se você está disposto é a primeira coisa. Eu tô disposto a ser uma pessoa boa. Aí, não quero entrar no mérito, cada um tem sua religião, ou às vezes você que tá ouvindo nem tem religião, pode ser um ateu. Mas assim, não precisa ser só num sentido religioso. Veja num sentido ético, então. Se não é o dever de toda pessoa ser uma pessoa melhor e querer o bem pra comunidade, pra sociedade que ele faz parte. Albino, eu costumo dizer que a boca fala o que o coração tá cheio. E muitas vezes os gestores, eles estão com o coração cheio de pressão, de maldade, e eles filtram muito isso. E entendo também que existe uma diferença muito grande entre ação e reação. A ação é aquilo que é pensado. Então, às vezes, o gestor ele leva uma prensa e ele precisa passar aquilo para a equipe e ele consegue filtrar, e ele consegue se planejar e ele chega para a equipe e ele traz de uma maneira muito bacana. Uhum. Mas existem aqueles momentos que é a reação. É a hora que acontece um evento... Não dá tempo de pensar. Não dá tempo de pensar e ele não cultivou aquilo ainda no coração dele, seja lá qual for. É a mesma coisa, você tá numa estrada e parece um cachorro na tua frente, o que você faz? Você não filosofa? Você puxa o volante e acabou. Você não vai ver se tá vindo alguém do lado, se tá... Não tem como. E isso acontece. São momentos que o gestor passa e que às vezes ele é fortemente criticado pelo que acontece. Mas aí eu concordo muito com o que você trouxe. Treinamento. Nós temos que treinar uma gestão não só para agir, mas também para reagir. Exato. E aí não vai ter o risco, de repente, de você ter essas oscilações. Apesar de que, dentro do nosso coração, nós vamos viver todos os sentimentos possíveis. Tem o chefe sádico, que é o que gosta de fazer os outros sofrer. Eu já tive chefes assim, que ele não era nem malvado, mas ele se você não tivesse se sentindo mal, ele achava que ele não estava fazendo a parte dele. Sabe aquele chefe, o Simon Sinek, que gosta de falar que ele tinha uma chefe dessa, que tinha que estar andando sempre com um papelzinho debaixo do braço e falando que, ai meu Deus, tô 1000 coisas pra fazer, nossa, tô... Aí a chefe ficava tranquilo porque ela tá vendo os funcionários dela sendo colocados ao limite. Tem chefe que tem esse modelo mental, né, sádico, gosta de ver os outros sofrendo, senão ele não acha que tá fazendo o trabalho dele. Aí tem o chefe camarada, que é aquele que quer intimidade além da conta. A gente já teve contado isso aí também, né? Tapa nas costas, não sei o quê. E na hora do vamos ver, queria ferrar com a gente, né? Era sempre o apelidinho e tiriri, mas na hora que tinha que peitar junto com a gente uma situação, sumia, né? Aí soma a hipocrisia, né? Aí soma a hipocrisia. Acha que de repente por estar na camaradagem, por falar um pouco despojado, então quer dizer que você constrói confiança? Por favor, né, Albino? Esse é um tipo de chefe que, pelo amor de Deus, Albino, não... Esse é um tipo que... É igual o cara que quer achar que a gente é criança com balinha, convence a gente, né? Cara. Não, aqui tá 2 balinhas e tal, e depois, porra, pega e ainda caceteia a gente e coloca em situações completamente desnecessárias, né, dentro das companhias. Pelo amor de Deus, assim, eu acho que independente se você é chefe ou não é chefe, existe a linha do respeito. Índole, né? Índole. Eu acho que isso que você tá falando é uma coisa bem interessante, porque eu tava conversando esses dias, eu participei da gravação do Work for Soul, que é um podcast muito legal lá do Adeildo Nascimento, e eu falei assim, cara, sabe o que tá começando a estar em falta? Virtudes básicas.
As pessoas não sabem mais marcar horário, as pessoas não sabem mais cumprir o que fala, as pessoas não sabem o que é respeitar o outro. A gente tem o direito de não cumprir com a nossa palavra. A gente tem direito de dar o perdido nas pessoas. Eu não sei, é uma crise de educação. É uma crise de educação, fácil. A gente vive uma crise de educação. Mas também, Albino, a gente ia entrar num tema muito complexo agora, né? Mas as nossas crianças de hoje em dia crescem sendo educadas por YouTube. Pro cara que entra dentro da banheira com Nutella. Daí vai ter o quê de princípio, né? Você sabe que alguma coisa eu já tava vendo de errado há muito tempo atrás? Tem um seriado na TV que é o Hannah Montana. Eu cresci vendo seriados e desenhos. Pode tirar sarro do He-Man, mas o He-Man terminava e ele falava a moral da história. Existe um motivo de você chegar pra uma criança e falar assim, a moral da história, não ande com um amigo que quer o teu mal. Moral da história, não use drogas. As pessoas acham que isso é clichê, que é demodê. Só que daí quando você assiste Hannah Montana, ela era egoísta, ela se ferrou e ela termina o episódio tentando ser egoísta de novo e num outro episódio ela vai ser egoísta de novo. Não aprende. Então ensina pras crianças assim, ó, faça a coisa errada, continue fazendo e o legal é ser errado, não é ser bom. Quem é bom, quem faz as coisas certas é careta. E aí eu vejo que vai existir uma divisão no futuro. Porque essa é a nossa realidade hoje e é momento, Albino. Tenho certeza também que na nossa infância existia o lado bom, existia o Chaves, né? E também existia aqueles programas que influenciavam muito pelo mal. Aí vai muito também das nossas escolhas. E eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre como se escolher, como se portar mediante esses chefes que a gente tem. Porque no final de tudo é isso que acontece, cara. Porque a gente sempre vai ter o poder da escolha. E é isso que nos fazem diferentes. Se eu vou escolher entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. E às vezes as pessoas estão achando que isso daí é uma coisa muito distante delas. Só que elas têm essas escolhas desde o momento que elas acordam até a hora de dormir. Às vezes a gente fica tão preocupado e culpado com uma coisa que a gente fez no passado, que a gente se arrepende, né? E a gente esquece da capacidade que a gente tem, a oportunidade que a gente tem de a todo instante ser uma pessoa melhor. Tá tão olhando pra trás, pro retrovisor, tá esquecendo que a cada minuto tá tendo uma oportunidade de a gente ser uma pessoa melhor e a gente às vezes deixa passar isso em branco, tá no piloto automático e não percebe que tá na hora de mudar, a hora de mudar é agora, né? Aí eu gosto do que você falou, né? Por quê? Porque nós não estamos mais cultivando isso, Albino. Não existe mais. Antigamente a gente falava, a gente discutia, era gostoso. Como nós podemos, de repente, contribuir com a sociedade, contribuir com a nossa equipe, e a gente cultiva isso no nosso coração. E quando chega no momento de realizar, a gente realiza, porque aquilo tá no nosso coração. Exato. Mas hoje não mais, porque a gente tá envolvido em tantos problemas, numa dinâmica assim tão forte, que a gente deixa os princípios básicos de lado. É isso aí. Então, pessoal, obrigado por ter escutado esse episódio, tanto em vídeo como em áudio. E no próximo programa a gente vai entrar no tema aí que é como se comportar e o que fazer com o seu chefe idiota. Vamos começar a entrar aí nas dicas. Tá bom, pessoal? Falou!